Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos iniciando mais um estudo semanal, hoje com o capítulo Segundo a Carne, capítulo de número 78 do livro Pão Nosso, o livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que está aqui a imagem, à direita, no alto do nosso vídeo, publicado pela editora FEB. O estudo de hoje é sobre uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 13, que é o seguinte versículo, está aí também no alto da tela. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Então o capítulo fica bem clara, a abordagem aí que Emmanuel traz, para nós já no título, e é sobre isso que nós vamos explorar aqui, os conteúdos, as reflexões, os ensinamentos que Emmanuel nos traz sobre esse importante tema no capítulo de hoje. E aí ele abre o capítulo já explicando o que é esse viver segundo a carne. Vamos ler que vai ficar mais claro para nós. Para quem vive segundo a carne, isso é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais do que uma série de acontecimentos vazios. Então, Emmanuel, no início, já nos deixa claro que viver segundo a carne é viver sendo incapaz de resistir aos maus arrastamentos, essa resistência interna nossa, aos maus arrastamentos representados aí pelos impulsos inferiores, que chegam e nos chegarão porque nós ainda estamos numa condição de inferioridade, estamos lutando para progredirmos, para sermos espíritos mais evoluídos, e estamos sempre convivendo com esses impulsos inferiores, e cabe a nós, como colocado anteriormente, e bem destacado aí, por Emmanuel também, cabe a nós esse combate interno, esse bom combate, quando nós nos opusemos a esse movimento de arrastamento aí para os impulsos inferiores representados pela busca dos prazeres mundanos, esses prazeres sempre fugidios, sempre fugazes, por isso também que Emmanuel coloca que a vida passa a ser uma série de acontecimentos vazios, porque nesses prazeres, os prazeres relacionados à matéria, eles são sempre fugitivos, fugazes, ou seja, eles não saciam a alma. E aí passa a ser a vida dedicada a esse gozo dos prazeres mundanos, essa série de acontecimentos vazios que Emmanuel coloca tão bem aí. Também representado por aquele que nega a existência da essência do espírito, da alma, do espírito que habita o corpo físico, que é um instrumento de carne, e que para aquele que tudo é representado pela matéria. Esse também vive segundo a carne, pois a carne, o corpo, essa vida, os alguns anos em que se vive neste mundo, representam o todo da existência para aquele que não acredita em uma essência que vive após a morte do corpo físico. Então, para esse também nós incluímos aí nesse rol daqueles que vivem segundo a carne. E, como colocou tão bem Emmanuel, para esses a vida não passa de uma série de acontecimentos vazios, sem sentido. Na sequência ele coloca, em todos os momentos a limitação é para esses que vivem segundo a carne um fantasma incessante. Pensem bem, como que isso é significativo, isso que Emmanuel colocou aí.
cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Então, usando mais uma vez o exemplo daquele que nega, né, a existência do espírito, a existência de uma essência que vive, que sobrevive à morte do corpo físico, que dita, né, aquilo que o corpo físico faz. Para aquele que nega isso, a morte é o fim de tudo, é o encontro com o nada, né? Então, olha que isso por si só, como representa esse fantasma, né, bem colocado, e essa figura de linguagem, né, pelo Emmanuel, né, esse fantasma que persegue a esses, né, que acreditam, mais uma vez, né, que com a morte do corpo físico é o fim de tudo. Então, os poucos anos representados por aquela existência, na atual existência, né, representam ali o todo da vida, né, representariam, né, o todo da vida daquele ser. Né? Como que isso por si só é uma grande limitação, é uma grande, um grande fantasma mesmo, né, a perseguir os que assim se colocam. E, como Emmanuel também destacou, né, os que assim procedem aproximam-se da morte, estão sempre mais próximos, né? A cada passo eles se aproximam do fim, né? Por assim acreditar, né? Ao passo que aqueles que têm a certeza, né, da existência do espírito, né, e da imortalidade da alma, né, claramente, né, tenha a certeza, a convicção de que o fim representado pela morte do corpo físico é apenas o fim de uma etapa, né? E a hora renovadora, como Emmanuel colocará mais à frente, né, que chega para todos, representa apenas a entrada num outro plano para a continuidade da vida. Aí Emmanuel fala de uma forma muito interessante como que esses que vivem segundo a carne, né, eles têm a dificuldade com o sofrimento, né, mas eu trouxe a dor aí, né, o texto sobre a dor, muito representativo disso que nós vamos falar, né, como é que esses sofrem, e aí tão bem expresso no texto destacado a seguir. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável, ou seja, é para esses, né, que vivem segundo a carne, que assim acreditam, né, somente na existência da matéria, do corpo físico, é para esses intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, ou seja, prisão, né? E o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Olha que texto importante, né? Então, Emmanuel define muito bem, né, a dor como benfeitora e conservadora do mundo. Mas para os que acreditam apenas e tão somente, né, na existência da matéria, ou que vivem, né, limitados, né, pelos impulsos inferiores de inconformidade, né, seguindo os impulsos inferiores, né, a disciplina é uma prisão. Não conseguem lidar. A dor é intolerável, muitas vezes motivo para inclusive, né, motivo para pensar e agir em favor do autoextermínio, né? O serviço aos semelhantes é humilhação, porque para esse, né, que acredita, né, orgulhoso certamente, que acredita, né, ser né, o único a importar, né, no mundo, né, servir o próximo é motivo de humilhação. Então, todas essas colocações são, para aquele que vive segundo a carne, motivo de tortura. Aí Emmanuel fecha o capítulo com esse destaque que a gente trouxe, esse parágrafo inteiro, né, porque ele é muito interessante, né? E ele coloca: ai dele, todavia, porque a hora renovadora, né, o momento, né, de voltar a deixar o corpo de carne e voltar ao plano espiritual, soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, ou seja, se negou a existência de uma alma imortal, né? Se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, ou seja, se
né, se colocou contra as realizações, né, benéficas e de progresso da própria alma. Se escapou ao exercício salutar do sofrimento, né, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Então, olha a reflexão que Emmanuel nos traz, né, finalizando o capítulo. Né? Para esses que assim vivem dedicados à matéria, que acreditam, né, que o corpo, o fim do corpo é o fim de tudo, é o encontro com nada, que esperar, né, da sequência da hora renovadora, né, senão uma noite cruel, né, ou seja, né, a entrada, né, no plano espiritual cercado, né, de incessantes tormentos, né, pois não acreditava, né, e agia segundo uma vida, né, que né, acreditava ser o fim de tudo com o fim do corpo físico. Então, Emmanuel nos traz nesse fechamento aquilo que é a colheita da semeadura para esses que se dedicam, né, e vivem segundo a carne. Né? Não há nada a colher diferente senão isso que Emmanuel colocou no final, né? E chama a sequência, né, desses, quando no fim do corpo físico, da morte, né, tão bem colocado como a noite cruel. Então, para completar aqui, né, as nossas reflexões sobre o capítulo, nós trouxemos algumas passagens, né, para que nós possamos pensar sobre a nossa relação com a carne, ou seja, com o corpo físico. Né? E aí a gente trouxe uma passagem, né, que está lá no livro Lampadário Espírita, do Espírito Joana de Ângeles, né, psicografado por Divaldo Franco, lá no capítulo 10, também editado pela FEB. Né? Olha que interessante essa mensagem que Joana de Ângeles nos traz sobre o veículo de carne. A carne é o veículo transitório e abençoado instrumento para o espírito aprender na academia terrestre, através do processo incessante da evolução. Então, ou seja, né, Joana de Ângeles nos reforça aquilo que nós colocamos anteriormente, né, que o corpo físico ele é apenas o veículo transitório e um instrumento abençoado, né, um instrumento em que o espírito, a essência que habita o corpo físico, né, e que segue a sua vida após a morte deste, né, do corpo físico, que pertence a esse mundo e aqui ficará, né, mas que nos serve como abençoado instrumento para o nosso processo de evolução, que é incessante, né, seja no plano material, no plano terrestre, né, ou no plano espiritual, o espírito não cessa a sua evolução. Mas, uma vez aqui encarnado, nós sabemos, né, esse instrumento abençoado que é representado pelo corpo físico, pela carne, né, entre aspas, aí, né, é aquele veículo que nos permite processar a nossa evolução e, por isso, tão importante é para nós. Né? E um outro destaque que nós trouxemos, também dentro do mesmo tema, né, está lá no livro Cirurgia Moral, do Espírito Lancelin, nos trouxe pela psicografia de João Nunes Maia, o Cirurgia Moral, né, ele é editado pela Fonte Viva, está lá no capítulo Entender Sempre essa passagem que nós colocamos a seguir. Verdadeiramente, a carne é uma bênção de Deus a todas as criaturas internadas nela. Vale a pena meditar nessa oportunidade e crescer nas obrigações para com Jesus, decifrando parábolas e entendendo chamados que nos possam chegar de todas as direções para o nosso entendimento. Então, aqui a gente fecha o estudo, né, trazendo essa colocação do Espírito Lancelin,
que chama, né, a carne como uma bênção de Deus, né, reforçando o que Joana de Ângeles colocou lá no destaque anterior, né, e que vale para nós, né, que estamos aqui encarnados, sempre meditar, ou seja, sempre pensar nas oportunidades que nós temos, né, e nas obrigações também que temos quando dessa etapa, né, para que nós possamos aproveitar ao máximo, né, esse momento aqui, esse momento tão importante de progresso para nós, espíritos imortais. Agradeço a todos e até o próximo estudo.